Como ter uma vida saudável, do Distrito LD6, de Lions Internacional, no formato virtual, através da plataforma do Zoom e transmitida pelo Facebook do Distrito LD6. Convido a companheira Sueli Marosca Stroyer, do Lions Clube de Mandaguari, e esposa deste DG, para proferir a invocação a Deus. Invocação a Deus. Senhor, em teu nome estamos aqui reunidos, na abertura da live acerca de diabetes do Distrito LD6, distantes uns dos outros, porém de uma forma muito especial, virtualmente unidos. Por isso queremos te agradecer por esta oportunidade e pedir as tuas bênçãos para os nossos trabalhos. Dai-nos a humildade, a sabedoria e a força necessária para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Protegei nossa grande família leonística, a qual trabalha hoje e sempre pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Proteja de modo especial o palestrante de hoje, Dr. Vitor Hugo Ferreira, para que receba a luz da tua sabedoria nos ensinamentos sobre a diabetes, que aflige milhões de pessoas no mundo afora. Enfim, Senhor, com a tua imensa misericórdia, abençoe este evento, porque tu és o nosso convidado especial. Faça aqui também a tua morada. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Assim seja. Assim seja. Então, na condição de governador do Distrito LD6 e Lions Internacional, quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras e o nosso orador oficial palestrante que estão aqui nesta plataforma Zoom. Cumprimentar todas as autoridades e lideranças leonísticas que estão nos assistindo através do Facebook do Distrito LD6. Queremos agradecer e dar as boas-vindas para todos que estão participando conosco, os profissionais de saúde e outras autoridades e lideranças leonísticas, leões do Distrito LD6 e de várias outras partes do Brasil. O Lions, que tem como lema "Nós servimos", está na busca constante do bem-estar e melhoria de qualidade de vida das nossas comunidades. A diabetes é uma das 5 metas globais de Lions Internacional. E o Distrito LD6 está fazendo esta live, tendo em vista o Dia Internacional da Diabetes, que será amanhã, 14 de novembro. E os leões do mundo todo programaram inúmeras atividades, online, curtas e convenientes, durante o período de outubro e novembro. O Lions está ajudando a educar o mundo sobre a necessidade de pesquisas, programas e iniciativas relacionadas ao diabetes. Nosso objetivo é reduzir essas estatísticas nos próximos anos por meio de serviços, investimento e ações de bondade. Mais de 463 milhões de pessoas no mundo inteiro estão vivendo com diabetes. 5 milhões do total de mortes a cada ano resultam da diabetes. E é a 8ª principal causa de mortalidade no mundo. Desta forma, estamos aqui hoje com o especialista médico, Dr. Vitor Hugo Ferreira, fazendo este evento sobre diabetes, visando contribuir com a conscientização acerca da diabetes e a redução do impacto desta enfermidade sobre a humanidade. Nesse momento, eu passo a palavra para a companheira Flávia
assessora de inovação e marketing, para dar aquelas explicações para os nossos participantes de como que eles podem interagir, como que eles podem participar deste evento e desta live também. Boa noite DGRI, companheira Sueli, boa noite a todos. Durante esse evento aqui online, vocês podem também estar fazendo perguntas, o pessoal que está assistindo pelo Facebook pode fazer as perguntas, e depois o nosso doutor Vitor Hugo, né, vai estar aqui disponível para estar respondendo dentro do possível. Então, mesmo durante a palestra dele, vocês estão liberados para ir perguntando, que ao final eu vou pegar essas perguntas e nós vamos falar para ele. Então, ficou com uma dúvida, já vai colocando ali no chat, que eu vou passar para ele depois. Tá bom? Muito obrigada. A companheira Maria Alice, então, com a palavra, por favor. Boa noite. Cumprimento o casal governador do distrito, companheiro Ari e sua domadora companheira Sueli, e assim estendo os cumprimentos a todos os participantes da sala já mencionados. Também aproveito para cumprimentar a todos que estão assistindo a live. Tenho o prazer de apresentar o palestrante, Dr. Vitor Hugo Ferreira, médico endocrinologista, formado em medicina pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduado em clínica médica pela mesma universidade, e endocrinologista pela Universidade de São Paulo, USP de Ribeirão Preto, com registro no Conselho Regional de Medicina do Paraná, sobre o número 19.875, e registro de qualificação de especialista, número 16.323. Seu consultório está situado na rua Martin Luther King, 240, Lago Parque, em Londrina, Paraná. Dr. Vitor é um parceiro de Lions já há algum tempo, pois na gestão do saudoso PDG Volney César Rubim, governador 17 e 18, já tivemos a oportunidade de assistir a uma palestra realizada por ele, que foi de excelente qualidade, muito proveitosa. Bem-vindo, Dr. Vitor, a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar com vocês aqui. Eu acho que essa prioridade que o Lions dá para o enfrentamento do diabetes no mundo, né, é uma oportunidade incrível que a gente tem de ajudar muitas pessoas que sofrem dessa doença e também ajudar a prevenir as pessoas que ainda não têm, mas que elas possam conhecer maneiras de evitar que elas possam ter. Então, eu vejo que a chance da gente estar junto aqui conversando é de muita riqueza para toda a população, na verdade, porque quando a gente presta esse tipo de serviço, eu estou diminuindo o sofrimento de outras pessoas e isso acho que dá mais sentido para a vida da gente, na verdade. Então, eu queria, hoje, né, infelizmente a gente não pôde estar juntos, né, pessoalmente, somente virtualmente, pela pandemia, mas até a própria pandemia mostrou como o diabetes é um desafio também nesse tempo, porque as pessoas com diabetes a gente sabe que estão sofrendo muito mais durante essa pandemia, né? Infelizmente, pessoas com diabetes têm mais chance de evoluir mal durante uma infecção por coronavírus, né? E a maneira como elas estão sendo cuidadas influencia muito nisso, né? Então, acho que tem um imperativo do tempo agora aqui também, né? Quer dizer, o tempo urge que a gente fale disso também, ainda mais nesse tempo de pandemia. Então, estou muito feliz de estar aqui para a gente poder discutir esses temas. Quero pedir aí para a Flávia, né, que sempre que vai estar com as perguntas, que sempre que tiver alguma coisa pode me interromper, que a gente está aqui uma chance de fazer um bate-papo que seja realmente também informal, né, que também que a gente possa estar tirando as dúvidas, tá? Eu tenho uma apresentação que eu queria mostrar alguns dados que são muito interessantes e que podem ajudar a gente a refletir melhor e, de repente, até dúvidas que a gente não imaginava. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela nesse momento, tá bom? Parece que eu compartilhei, não aparece. Bom, então agora eu estou aqui compartilhando na minha tela, né? Acho que todos vocês estão vendo, né? Bom,
Então, esse é um grande desafio, né, para o Brasil e para o mundo. A gente vai exemplificar, né, como que isso realmente é um desafio para a gente, né? A prevalência do diabetes está aumentando no mundo, né? Em 2015, né, 1 em cada 11 adultos no mundo tinha um diagnóstico de diabetes, né? Então, 415 milhões de pessoas com diabetes no mundo em 2015, né? E a estimativa é que até 2040 a gente vai ter 642 milhões de pessoas com diabetes, né? Então, é um número muito grande, muito impactante, né? Então, em 2040, 10% dos adultos terão diabetes, né? Se a gente não fizer nada, obviamente, né? A gente pode fazer coisas para prevenir o surgimento do diabetes, nós vamos falar disso. Mas a prevalência do diabetes realmente está aumentando, tá? E esse dado está ligado muito também ao nosso estilo de vida, tá? É curioso, por exemplo, dados chineses, por exemplo, que em 1980 quase não existiam chineses com diabetes, né? E com todas as mudanças que aconteceram na China, por exemplo, urbanização, industrialização, hoje a gente tem um número muito alto de chineses também com diabetes, né? Então, você vê que esse é um problema que está ligado ao estilo de vida moderno, na verdade, né? É uma consequência que a gente tem que entender e enfrentar, né? Então, se a gente pensar, né, nesses números aí, seriam 20 milhões de diabéticos no Brasil, né, 800 mil no Paraná. Por exemplo, na região metropolitana de Londrina, onde eu moro, 70 mil diabéticos, né? Muita gente, né? E desde 1985, com o aumento da obesidade, do sedentarismo, a gente tem um aumento de 500% no número de diabéticos, né? Então, são números ali que mostram como que essa deve ser uma prioridade mesmo de quem quer melhorar a vida das pessoas no mundo de hoje. Então, isso para mim deixa bem claro que essa é uma prioridade, porque a gente vai ver, né, diabetes rouba anos de vida, piora a qualidade de vida das pessoas, né? Então, a pessoa morre mais cedo se não cuidar, né? E também ela vive pior se não cuidar. A boa notícia, que é o que eu vou falar bastante hoje, é que existem muitas maneiras da gente conseguir prevenir as complicações do diabetes. Isso é muito possível, com um tratamento adequado, né? Então, para a gente ter algumas ideias aqui, né, dados de 2015, né, o Brasil é o 5º país que mais gasta com diabetes, né? Por exemplo, em 2015 foram 22 bilhões de dólares de gastos, né, tanto públicos como privados, com diabetes, né? Então, além do impacto na vida das pessoas, o diabetes também tem um impacto financeiro para as pessoas e para os países, né? Então, a gente vê aqui, né, que a China é o 2º que mais gasta, né? Os Estados Unidos o país que mais gasta, até pela grande incidência de obesidade que a gente tem nos Estados Unidos. Falando um pouquinho, né, da relevância social, né? É a causa mais frequente de mortalidade por problemas cardiovasculares, né? A 6ª causa mais frequente de internação hospitalar. É a principal causa de amputação, né? As amputações, a causa principal é o diabetes, é a principal causa de cegueira adquirida, né? E 26% ou até mais das pessoas que ingressam em programas de diálise, né, hemodiálise, diálise peritoneal, são diabéticos, né? Então, é uma doença que necessita de muita atenção. Mas por que vale a pena a gente falar, né? Porque todos esses desfechos ruins, todas essas situações ruins que a gente está vendo aqui, a gente tem várias armas para enfrentar e para não deixar que elas aconteçam. Então, esses dados aqui que acontecem são muito preocupantes e tristes, eles podem ser evitados, né? Isso eu acho que é uma mensagem de esperança que a gente pode fazer. Esses dados, eles não estão aqui para desanimar a gente, mas eles estão aqui para mostrar a relevância do problema e, por outro lado, a gente tem que saber que tudo isso aqui pode ser evitado, né? Com educação, né? Educação para as pessoas, educação para os médicos, para saber tratar direito também, e, ao mesmo tempo, oferecer para a população tratamentos adequados. Vamos falar um pouquinho aqui, um assunto que eu acho muito interessante, que dá sempre bastante conversa, né? E para mim é muito interessante, né? Quais são os tipos de diabetes, né? A gente tem 2 tipos principais aqui, né? O tipo 1 e o tipo 2. Eu já conto que 85% das pessoas que têm diabetes são diabetes do tipo 2, tá? Então, vou começar falando um pouquinho do tipo 2.
O tipo 2, ele tem uma deficiência relativa de insulina, né? A insulina é um hormônio que abaixa a glicose, o diabético tem alguma falta desse hormônio. O tipo 2, ele tem uma deficiência parcial da produção de insulina. Normalmente, o diabetes tipo 2 acontece depois dos 30 anos de idade. Normalmente, o diabetes tipo 2 está associado à obesidade e à história familiar. Então, e o tratamento inicial pode ser com insulina direta ou a gente pode tentar comprimidos, né? Remédios via oral que possam tratar o diabetes. Além, obviamente, das mudanças de dieta e exercício. Então, diabetes tipo 2, né? Esse diabetes que aparece mesmo já no adulto, né? Apesar que hoje a gente, com a epidemia de obesidade infantil, a gente está começando a ver casos de diabetes tipo 2 até em adolescentes, tá? O que mostra como que a gente tem muito trabalho para fazer do ponto de vista também com as crianças enfrentando a obesidade infantil. Já o diabetes tipo 1, em torno de 10% das pessoas com diabetes têm diabetes tipo 1, é uma deficiência absoluta de insulina. O que isso quer dizer? A pessoa produz muito pouco insulina, normalmente se inicia na infância ou na idade jovem, é uma doença autoimune, e o diabetes tipo 1, se eu não der insulina, ele vai entrar em coma, na verdade, né? Então, o tratamento do diabetes tipo 1 é com insulina desde o início, né? Então, essas são diferenças relevantes entre os dois tipos mais comuns. Existem outros tipos de diabetes. Por exemplo, diabetes por remédio, por exemplo, pessoas que tomam glicocorticoides, né? Muitas pessoas precisam tomar corticoide por alguma outra doença, tem mais chance de ficar diabético. Diabetes gestacional e vários outros tipos específicos de diabetes. Então, diabetes tipo 2 é o da obesidade, é da história familiar. Pega a história lá da família, várias pessoas têm diabetes, né? Já o tipo 1, ele normalmente não tem essa história familiar relevante, na verdade, né? Quais são os fatores de risco, né, para a pessoa ter diabetes tipo 2? Quem que tem mais chance de ter diabetes tipo 2? Isso aqui é fundamental para a gente saber, para a gente focar nessas pessoas, né? Essas pessoas que têm essas características é quem mais tem chance de ficar diabético. Então, essas pessoas a gente deve focar o nosso esforço na prevenção, antes que elas fiquem. Disparado, o principal fator de risco para ficar diabético é a obesidade. Então, a obesidade, tá? Principalmente obesidade abdominal, né? Então, aquela deposição de gordura no abdômen, ela é a mais danosa para a saúde e mais aumenta a chance da pessoa ficar diabética. Já quem deposita gordura no quadril, né? Ela tem menos chance de ficar diabética comparado com quem tem gordura no abdômen. Depositar gordura nunca é bom, mas se a pessoa deposita no abdômen, isso aumenta muito o risco, tanto o risco de doenças cardíacas, como o risco de ficar diabético. Então, o que isso quer dizer? É que a deposição de gordura, onde eu deposito gordura no meu corpo, muda muito a minha história, né? Então, a obesidade é o principal fator de risco para o desenvolvimento do diabetes, né? A história familiar também é muito relevante no diabetes tipo 2. A maior parte das pessoas que são diabéticas tipo 2 tem outros na família, parentes de primeiro grau que são diabéticos também. A inatividade física, né? Quanto mais sedentário a gente é, menos gasto de energia a gente tem, e o diabetes é um excesso de energia ali, né? Que o corpo não consegue lidar mais. Por outro lado, mulheres que tiveram diabetes durante a gestação, normalmente elas deixam de ser diabéticas depois da gestação, mais de 90%. Porém, essas mulheres têm mais chance de virem a ser diabéticas no futuro. Então, isso realmente, essas mulheres também precisam receber orientação no sentido do estilo de vida saudável. Também mulheres com ovário micropolicístico, né? Muito comum, essas mulheres também têm mais risco de ser diabéticas. Uso de corticoide, que eu já falei, e esteatose hepática, né? A famosa gordura no fígado, né? Hoje, muita gente tem gordura no fígado, se a gente fizer ultrassom, muitas pessoas têm, né? Esteatose hepática. Fator de risco muito importante e sério também para a doença cardiovascular e para o surgimento de diabetes, né? Então, essas pessoas aqui são as que devem receber a nossa atenção, né? Quem tem um ou mais desses fatores aqui é quem mais tem chance de vir a ter diabetes. E te digo, o mais relevante aqui é a obesidade abdominal, né? Acúmulo de gordura no abdômen, né? Isso é muito importante, né? Você vê que muitas vezes também com as mulheres, né? Que público muito importante,
As mulheres depois da menopausa, às vezes elas mudam o jeito de distribuir gordura. As mulheres antes da menopausa, muitas vezes depositam gordura mais no quadril do que no abdômen. E após a menopausa, às vezes depositam mais no abdômen do que no quadril. Isso a gente pode perceber. Então, por isso que as mulheres também depois da menopausa, também pela idade, mas também por isso, tem mais chance de ficarem diabéticas, né? Enquanto o homem, a tendência, na verdade, o homem tem mais tendência de depositar no abdômen, né? Mas alguns homens também depositam no quadril. Mas essa distribuição de gordura é muito relevante, tá? Então, aonde eu deposito gordura é muito importante para dizer se eu vou ter ou não diabetes. Melhor ainda não depositar gordura, né? Como que eu sei se uma pessoa é diabética, né? Então, eu faço um teste, né? Uma glicose em jejum, tá? Se ela tem 2 medidas acima de 126, aquela pessoa tem um diagnóstico de diabetes mellitus, tá? E aí eu vou ver qual que é o tipo, se é tipo 1, tipo 2, gestacional, né? O gestacional tem até outros critérios. Ou eu faço um teste de tolerância à glicose, que as gestantes conhecem, né? Que o paciente vai no laboratório e ele toma um copo de água com açúcar lá e colhe sangue em 2 horas depois, né? Se tiver mais que 202 horas depois que toma esse açúcar, a pessoa ela vai ter o diagnóstico de diabetes mellitus, né? Já quem tem a glicose em jejum maior que 100, né? Essa pessoa tem pré-diabetes, desde que seja menor que 126. Essas pessoas com pré-diabetes têm muito, mas também são outras que a gente deve receber com muito capricho também, porque elas têm mais chance de ficarem diabéticas. Quem que deve medir a glicose? Essa é uma pergunta importante, né? Porque quem que a gente vai testar, né? Todo mundo com mais de 45 anos, porque a idade é um fator de risco importante também. E as pessoas com menos de 45, se elas tiverem fatores de risco. Diabetes gestacional, obesidade, né? Ovário micropolicístico, uso de corticoides, acantose cervical, gordura no fígado, história familiar. O que é a acantose cervical? Esse é um assunto interessante também. A acantose cervical, né, é um escurecimento da pele no pescoço, aqui na dobra do pescoço, também virilha, também axila. E quem tem isso tem um sinal de resistência à ação da insulina no corpo. Então, essas pessoas também têm mais chance de serem diabéticas. Quem também que deve testar para a glicose? Quem tem aqueles sintomas clássicos de diabetes, que é urinar muito, ter muita sede, emagrecer. Isso aí, a pessoa tem esse sintoma, tem que colher a glicose para ver se é isso mesmo ou não. Se a pessoa dosa a glicose e ela vem normal, pelo menos a cada 2 anos ela deve repetir. Então, essa é a população que deve ser testada, né? Deve realizar um teste, pelo menos, de glicose em jejum. Esse slide aqui, na minha opinião, é, do ponto de vista populacional, né, o slide mais relevante de todos. Por quê? É possível prevenir o diabetes com medidas, olha, pequenas até, tá? Medidas que não são super radicais, né? Então, perder peso, fazer exercício físico e, às vezes, usar alguns remédios que previnem o surgimento do diabetes, tá? Então, os estudos mostram claramente, ó, nem é muito, tá? Perder 7% do peso, 8% do peso, a pessoa pesa 100 quilos, cair para 92, 93, fazer 150 minutos de exercício, meia hora de segunda a sexta, não é nada. Previne até 60% do surgimento dos casos de diabetes mellitus tipo 2. Né? Então, olha só que dado relevante esse aqui, né? Então, não é impossível atingir isso aqui. Fazer 150 minutos por semana, é só começar o hábito, né? 50 minutos de exercício por semana, não é difícil. Perder 7% do peso, com orientações adequadas, saudáveis, também não é difícil. Isso previne 60% dos casos de diabetes mellitus tipo 2. Então, aquelas 500 milhões de pessoas lá com diabetes tipo 2 no mundo, né? Talvez a gente podia, com essas medidas aqui, né, se a gente colocasse em prática, né, ali 300 milhões não seriam diabéticos. Né? Então, isso é muito impactante e mostra como que a nossa batalha aqui, ela também é uma batalha gratificante, tá? Porque cada pessoa que eu consigo prevenir aqui, né, é uma pessoa que vai ter mais qualidade de vida, que vai sofrer menos na vida, né?
Então, esse slide aqui eu gosto muito dele e na minha rotina do dia a dia eu vejo que as oportunidades da gente ajudar as pessoas através do cuidado com a saúde delas é muito grande fazendo isso aqui. Então, estimular uma pequena perda do peso, né? Tudo bem, pessoa com 100 quilos talvez tenha que perder 20, 25, dependendo da altura dela, mas se ela perder 7%, ela já previne muito, né? Claro, se perder mais é melhor ainda. Sobre os sintomas do diabetes, é interessante a gente saber que o diabetes ele só vai dar aqueles sintomas clássicos, urinar um monte, perder peso, ficar com sede, né? Tudo isso aí só quando a glicose passou de 250, né? E aí a coisa já andou muito, né? Mas quando a glicose está entre 126 e 250, é uma fase silenciosa, que já está machucando, na verdade, né? Está machucando o olho, rins, nervos, coração, né? Então, por isso que a gente tem que fazer também o screening, né? O rastreio. Buscar as pessoas que têm diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 através de exames de avaliação, né? Como eu coloquei previamente, porque se for esperar as pessoas terem sintomas, vai descobrir muito tardiamente, né? Vai descobrir já com os rins já muito machucados, com a visão muito prejudicada, né? Às vezes com infarto. Então, a gente não pode deixar isso acontecer, né? Tem que tentar fazer um diagnóstico precoce para a gente prevenir e não ficar esperando o sintoma, né? O diabetes tem uma fase silenciosa, né? É essa hora que eu tenho que tratar. Existe um exame, né, que todo diabético deve fazer, tá? Que é um exame que é a hemoglobina glicada. Esse exame vale a pena a gente, para quem está ouvindo, a gente aqui está assistindo, né? E é diabético, por exemplo, vale a pena dar uma olhadinha lá, né? Que ele é uma ferramenta que diz muito sobre a qualidade do controle do diabetes e, melhor ainda, ele prediz o futuro, né? Ele diz qual que é a chance daquela pessoa se dar bem ou não, tá? O que esse exame faz, gente? Ele faz uma média da glicose nos últimos 3 meses. Se eu quero ter uma vida com mais qualidade de vida e menos complicações, eu tenho que ter uma glicada menor que 7%. Isso é fundamental na busca do tratamento. Então, um tratamento que está conseguindo sucesso, ele tem que ter esse exame, uma hemoglobina glicada menor que 7%. Tá? Por quê? Olha que interessante. Aqui, ó, o nível da hemoglobina glicada e a glicose média. Se o valor que eu tenho lá é 6%, significa que a média da glicose dos últimos 3 meses foi 135. Se ela está menor que 7, a média é 170. Né? Então, a gente sabe que para prevenir, né? Proteger os rins, o coração, os nervos, né? A perna, os pés, né? A gente tem que ter uma hemoglobina glicada de 7 para baixo, tá? Então, esse exame é muito importante, né? Quando a pessoa vai ficando aqui, ó, para essa faixa amarela aqui de baixo, né? Ela está mal cuidada, né? 12%, 340 de glicose. Infelizmente, tem pessoas que vivem assim, né? Isso não fica impune, na verdade, infelizmente, né? Vai machucar a pessoa. E a gente sabe que é uma tristeza isso acontecer, porque é prevenível, né? Ela precisa vir para a faixa de cima aqui, né? Ela precisa ter uma glicada menor que 7, porque isso diminui muito o risco de complicações. Então, esse exame é um exame que todo diabético tem que fazer, pelo menos a cada 3, 4 meses. Quais são as complicações que a gente quer prevenir no diabetes, tá? A gente divide elas em microvascular e macrovascular, tá? Mas, resumindo, né? As complicações que a gente quer prevenir é a perda da visão, tá? Proteger os nervos, principalmente de pernas, né? Prevenir a amputação, por exemplo. Proteger os rins para evitar a perda da função renal. E evitar, né? Infartos e AVCs, né? O famoso derrame, né? O acidente vascular cerebral, que são as doenças macrovasculares. Tudo isso aqui são complicações que acontecem com diabetes, né? Que podem acontecer se a gente não cuida. Olha esse dado aqui, né? Cada 6 segundos uma pessoa morre devido ao diabetes, né? Então, em 2015, né? 5 milhões de pessoas morreram por mortes relacionadas ao diabetes, né? Você vê outras doenças muito importantes também, por exemplo, 1,5 milhão de pessoas com HIV em 2013 faleceram,
1,5 milhão de pessoas com tuberculose, 500 mil pessoas com câncer de mama, né? São todas doenças muito relevantes, né? Que trazem muito prejuízo também para a população. E o diabetes ainda é causa mais prejuízo ainda para a população do que essas doenças que também são muito sérias, né? O que diabético morre, né? Na maior parte das vezes, doença cardiovascular, né? Esse gráfico mostra isso, né? Que pacientes que têm diabetes, se não cuidar, né? Eles perdem até 6 anos de expectativa de vida, vivem 6 anos a menos. Se elas já têm um infarto e têm diabetes, perdem 12 anos de vida. Isso se não cuidar, né? Então, isso mostra a relevância da doença e como que é importante cuidar, porque senão acontece isso aqui, né? Diabetes, né, ele piora o risco, né? Esse gráfico mostra isso aqui, ó, são os dados aqui que mostram, né, que o diabetes piora o risco, ele até dobra o risco, aqui é o número 2 aqui, ó, por exemplo, de doença das coronárias ou de um AVC, né? Então, o diabetes piora muito esse risco cardiovascular, na verdade. E existem fatores modificáveis, e aí entra o nosso papel, né, como médico, mas também como as pessoas que estão ajudando na educação da população. Existem fatores modificáveis que eles pioram o risco do diabetes se dar mal. E se a gente tratar, a pessoa tem muito menos chance disso acontecer. Então, por exemplo, diabético com hipertenso, muito pior, se não cuidar, né? Se não controlar a pressão. Diabético com problema de colesterol, também piora a situação, né? Mesma coisa com obesidade, com perda de proteína na urina, né? Albuminúria. Então, esses fatores de risco aqui, que a gente pode modificar, né? A gente pode melhorar cada um desses aqui, com várias abordagens. Tratar a hipertensão, tratar o colesterol elevado, tratar a obesidade, dar remédios que melhoram a perda de proteína na urina. Se a gente trata, eu diminuo muito a chance da pessoa se dar mal, né? Então, isso é muito relevante, tá? A própria hipertensão, né? Diabético tem que ter uma pressão controlada, né? Na maior parte das vezes, a gente coloca como meta menor que 13/8. Isso é muito relevante porque pressão maior que 13/8 piora muito o risco do diabético se dar mal. Então, diabético hipertenso tem que estar bem controlado. Isso é relevante. Então, se a gente quer viver com saúde, precisamos olhar isso, né? A gente vê aqui, ó, que o diabetes, né? Essa aqui é uma medida interessante, né? A circunferência abdominal. Depois aí cada um pode pegar uma fita métrica e passar aqui, ó, em volta do umbigo aqui, tá? A gente vê, ó, pessoas com circunferência abdominal aqui, menor que 84, a chance delas terem diabetes é menos de 5%. E se eu olho a outra ponta aqui, com mais de 107 de circunferência abdominal, a chance dela ser diabética é 20%. Então, isso coloca aquilo que eu falei no início, né? Que a obesidade é o principal fator de risco para diabetes, né? Então, se a gente quer prevenir diabetes, temos que, na verdade, tratar a obesidade também, né? Ajudar as pessoas a perderem peso, né? E o índice de massa corpórea, né? Aquela continha que a gente faz para saber se a pessoa tem um peso adequado, sobrepeso ou obesidade. E é uma continha que a gente faz dividindo, né, o peso da pessoa pela altura em metro ao quadrado. Cada uma unidade que eu aumento disso, eu aumento em 13% o risco cardiovascular do diabético, né? Então, tratar a obesidade é muito relevante dentro desse contexto se a gente quer ter uma vida saudável. Como que a gente trata o diabetes? Como é que eu sei se o diabetes está tratado? Do ponto de vista da glicose, né? Eu vou olhar isso aqui, ó. Vou olhar a glicose em jejum, vou ver a glicose depois que a pessoa come, né? O pós-prandial, e a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, eu já falei para vocês, a gente quer que pessoas com diabetes tenham uma hemoglobina glicada menor que 7%, né? Dado importante. A glicose em jejum vai variar, mas em diabéticos a gente tolera que ela seja menor que 120 na maior parte das vezes, tá? E depois que come, menor que 140 ou menor que 160, variando um pouquinho de cada guideline, de cada orientação que a gente recebe.
Pessoas que têm diabetes tipo 1, gente. Então, lembra, o tipo 1 é aquele 1 que surge na infância, que vai precisar, desde o início, de insulina, na verdade, né? Então, o tratamento do diabetes tipo 1 é dieta, exercício físico e uso de insulina, né? Então, isso é o tratamento que faz parte de todo diabético tipo 1. Já o diabetes tipo 2, né? A gente vai ter tem um pouquinho mais de opções aqui, né? Então, a dieta e o exercício são fundamentais, tá? Não existe jeito de tratar diabetes sem dieta e exercício. Isso aí é o primeiro tijolinho, é onde a gente faz as primeiras opções, né? Então, a gente saber o que está comendo, quais são as fontes de carboidrato, né? Vai virar glicose tudo no sangue ali, né? Então, moderar esses carboidratos, ficar atento nisso, né? Então, diabético não pode, né? Ficar comendo açúcar simples, né? Então, açúcar, né? O carboidrato também, né, está presente no arroz, nos derivados de farinha de trigo, né? Então, eu tenho que saber que essas coisas eu tenho que tomar cuidado, né? Se eu não moderar a ingestão desses alimentos, eu vou ter muitas dificuldades, né? A atividade física é muito poderosa, né? Para a gente gastar essa glicose que está sobrando, essa energia que está sobrando. Tratar a obesidade desses pacientes. Dar também remédios via oral para eles. E, por último, a insulina, né? Normalmente a gente deixa a insulina para os casos no diabetes tipo 2 que não respondem bem aos outros tratamentos. Mas eu digo, tratando, se a pessoa tem um hábito alimentar saudável, começa a fazer atividade física, ela diminui muito, mas muito o risco de complicações e o diabetes controla muito mais fácil, né? Então, por isso que quando a gente faz campanhas estimulando a alimentação saudável, tem muito benefício, mas muito mesmo. Mas tratar diabetes ajuda? Previne as complicações? Sim, né? Vários estudos mostraram que controlar bem a glicose diminui o risco de complicações associadas ao diabetes. Quanto mais precoce se consegue controlar o diabetes, menos risco a pessoa tem de complicação. E é importante controlar os riscos associados, né? Pressão alta, colesterol elevado e o tabagismo, né? Diabético que fuma, né? Não pode, né? Não pode, né? A gente tem que orientar muito, né? É difícil também vencer o tabagismo, mas é outra batalha que a gente tem que lutar também. Diabético, manter a pressão controlada ajuda muito também, né? Então, a gente viu antes, né? Diabético não pode ter pressão alta, né? Então, quer ter uma vida saudável, tem que ter uma pressão bem controlada. E a obesidade, ela precisa muito ser enfrentada, por quê? Pequenas reduções no peso, né, levam a grandes melhoras do nível de glicose e de pressão. Por isso que as campanhas educativas, se a gente pensar no nível populacional, né, se a gente conseguir, mesmo que não vão ser todos que vão melhorar, mas se a gente conseguir que 10, 15% das pessoas tenham um hábito melhor, a gente vai ter muito benefício na prevenção do surgimento do diabetes. E para aqueles que já são diabéticos, a gente vai ter uma prevenção das complicações, né? A pessoa vai ter uma vida saudável. Eu tenho pacientes que têm diabetes há 30, 40 anos e levam uma vida muito boa, sem complicações, né? Mas também tem aqueles que não conseguem ter um tratamento adequado por várias razões e estão muito mal, né? Então, o diabetes, vale a pena a gente focar nele porque o tratamento é eficaz, o tratamento muda a história das pessoas, né? O tratamento, ele faz a pessoa ter uma vida melhor. Hoje a gente tem remédios que permitem mais prevenção, né, de complicações. Hoje tem remédios que diminuem a chance de até mortalidade, né, diminui a chance de morrer, né? Então, diminui a chance de ir para diálise em até 50% dos casos. Então, tem remédios modernos hoje também que são muito eficazes, né? Claro que isso gera um grande problema também, que é a acessibilidade a novos tratamentos, né? Infelizmente, os remédios mais novos, eles têm um preço bem maior, né? Isso dificulta o acesso da população e no SUS, muitas vezes a gente não tem os melhores remédios disponíveis, isso que é verdade. Então, fazendo alguns movimentos para tentar mudar isso, mas ainda é difícil, né? A gente sabe que os pés, né, são uma fonte de preocupação muito importante para os diabéticos, né? Então, importante evitar sapatos desconfortáveis, né? Não pode ter aquele sapato que está apertando. Sempre olhar os pés, ver se tem lá uma micose, né? A popular frieira, né?
tratar bem isso, ver se tem fissura, controlar a glicose. Isso protege o pé do diabético, ele não perder o pé, né? Que é uma complicação que pode acontecer. Machucado no nervo, né? A neuropatia diabética, machucado nos nervos das pernas diabéticos, pode dar sensibilidade diminuída, né? O ligamento. Então, ele às vezes tem lá um machucadinho no pé e nem percebe, porque a sensibilidade vai estar diminuída nos pés, na verdade. Como é que a gente protege os rins, né? A glicose é muito importante, tratar adequadamente, cuidado quando fazer tomografia, porque às vezes o contraste lá piora também a função renal. Não usar inflamatório muito, porque esses remédios também pioram a função renal. E os olhos, né? O que eu tenho que fazer para proteger os olhos do diabético, né? Controlar a glicose. Quanto mais cedo, quanto mais adequado o controle for, é melhor. E fazer visitas anuais. Diabéticos têm que ir uma vez por ano no oftalmologista, né? Isso é muito relevante também. Uma parte dos pacientes diabéticos, tanto os homens como as mulheres, podem ter alteração da função sexual. A maior parte não vai ter. Irrelevante, mas uma boa parte pode vir a ter, né? Então, normalmente isso está associado ao controle inadequado do diabetes, né? E no homem pode ocorrer, né? Tanto alteração de ereção como de libido. E na mulher diabética pode ocorrer, né? Alteração de libido, da lubrificação vaginal e também dificuldade no orgasmo também. E existem várias opções para tratamento desses sintomas também, né? Então, também faz parte da saúde, né? Da saúde do ser humano, também ajudar ele a ter uma sexualidade saudável, né? Então, eu queria resumir um pouquinho do que eu falei, né? Que a epidemia de obesidade e diabetes no mundo, especialmente no Brasil, é um desafio enorme de saúde pública e para cada pessoa em geral, específico. O diabetes mal controlado pode levar a complicações graves. Entretanto, existem medidas muito eficazes para o tratamento do diabetes, né? Dieta, exercício, medicação e campanhas estimulando hábitos saudáveis e o diagnóstico precoce pode ajudar muito a frear esse quadro, né? Então, a gente está falando disso aqui hoje, é muito, mas muito relevante. Muito obrigado, pessoal. Estou à disposição para perguntas que vocês quiserem. Microfone, DG. Muito obrigado, doutor Vitor Hugo Ferreira. Realmente muito importante esses esclarecimentos, essas informações que nos orientam muito de como lidar com esta enfermidade. Antes de passar a palavra para a nossa coordenadora, Flávia, eu quero registrar a presença no nosso assistido através do Facebook, do governador do distrito LD7, o companheiro Júlio Senhor. Muito obrigado, Júlio, aí por estar acompanhando esta live, e tantos presidentes de clubes, associados, o companheiro coordenador da fundação nossa aqui, o Paulo Penac, também. Então, eu passo nesse momento a palavra para a companheira Flávia, para que ela coordene essa sessão de perguntas agora. Boa noite novamente. Então, doutor Vitor Hugo, eu vou passar as perguntas lá do Facebook primeiro, tá? O companheiro querido Mauro Sérgio fez a pergunta seguinte: por que o diabetes é uma das enfermidades que mais compromete os infectados pela Covid-19? Então, essa é uma questão aí que está muito clara e muito relevante, né? A gente sabe que a gente não sabe tudo de Covid-19, essa que é a verdade, né? A gente está meio aprendendo durante, né, o processo, né? A medicina está assim. Mas a gente sabe que pessoas que têm inflamação crônica aumentada, tá? Elas evoluem pior no Covid-19, porque o Covid-19 é uma doença que eu tenho uma inflamação, né? Por exemplo,
nos pulmões também, né? Não é tanto o efeito do vírus, mas mais uma inflamação exagerada, uma reação exagerada do corpo que gera, por exemplo, os problemas pulmonares, né? E pessoas com obesidade abdominal têm muito mais chance de terem inflamação aumentada no corpo. E com isso, elas são mais inflamadas, então elas têm mais chance de serem diabéticas também, né? E aí evoluem pior. Então, no fundo, o obeso e a pessoa com diabéticas, elas têm mais inflamação no corpo. E isso torna a infecção por coronavírus mais grave, né? Então, infelizmente, diabéticos têm mais chance de evoluir mal, né? Obesos em geral também, né? O pior na evolução do Covid é a idade, né? Então, isso é o pior, é o fator de risco mais importante. Mas fora esse, a obesidade abdominal, né, e o diabetes que está associado a isso, né, são também fatores bem relevantes. Companheira Flávia, eu só quero registrar a presença aqui na nossa videoconferência também do nosso ex-governador imediato, Gilberto São João, né, que ele entrou agora, ele estava acompanhando uma outra atividade do Clube de Rolândia. Então, muito obrigado pela sua presença, companheiro Gilberto. Ok, Flávio. A outra pergunta, doutor Victor, é da Jaque Nassif Antunes. Há médicos que falam de pré-diabéticos e outros médicos dizem que não existe pré-diabéticos. Existe ou não existe? Então, é uma questão matemática, na verdade, tá? Né? Eu coloquei ali o conceito, tá? Matemático, né, que diabetes é quando a glicose é acima de 126, né? E quando entre 125 é pré-diabetes, né? Por que vem esses números, tá? A gente sabe que complicações específicas do diabetes, por exemplo, a retinopatia diabética, que é uma coisa bem específica do diabetes, elas aparecem só acima de 126. Então, pessoas com 105, 110, essa pessoa é muito improvável que ela vai ter retinopatia diabética, por exemplo, que é um sinal da presença do diabetes. Entretanto, é verdade que pessoas com glicose já acima de 100, elas têm mais risco cardiovascular, entendeu? Então, por isso que às vezes fala, não existe pré-diabetes, né? Mas ele é um conceito numérico, na verdade, tá? Que a gente sabe que entre 100 e 125, a pessoa não tem diabetes, ela tem pré-diabetes, tá? E é uma pessoa muito importante para ser tratada, na verdade, né? Mas as complicações mais específicas do diabetes, né? A neuropatia, né? O machucado nos nervos, a nefropatia, né, o problema dos rins do diabetes e a retinopatia do diabetes, eles acontecem acima de 126, então por isso que tem uma diferenciação, né? De maneira alguma menosprezando a importância de tratar os pré-diabéticos. Certo, obrigada, doutor Victor. Registrando também o pessoal ali elogiando a live, elogiando a palestra, né? A Sueli Crivellari falou, parabéns pelo tema, tão importante para o nosso dia. A companheira Marilu Peron, o pessoal ali dando boa noite para todos e também elogiando a sua palestra. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aqui na nossa plataforma também, a gente teve o primeiro VDG e GLT, o companheiro Vinícius, fez a seguinte pergunta. Existe algum tipo de atividade física ou esporte que seja melhor ou mais indicado para a prevenção do diabetes? Pergunta muito boa, tá? O exercício físico, ele é uma estratégia muito interessante, faz um bem enorme, tanto para os pré-diabéticos como para os próprios diabéticos, tá? Qualquer exercício que eu fizer vai ter benefício, tá bom? Então, assim, fazer algum exercício é o mais importante, acho que é a mensagem principal, né? No mínimo 150 minutos por semana. Vamos falar, né? Preferencialmente um que a gente tem o mínimo de prazer, né? Que a gente gosta de fazer, né? Então, o mais importante do que eu falar que algum tipo específico é mais relevante, eu falar, escolha um que você tem prazer, porque você vai fazer por mais tempo, você vai querer fazer aquilo, né? E o exercício pode ser muito prazeroso, né? Então, dito isso, né, eu preciso dizer que exercícios que a gente chama de resistivos, né, por exemplo, musculação, eles talvez tenham um benefício um pouquinho maior até, tá? Então, ter mais músculo ajuda muito para prevenir diabetes. Mas o exercício aeróbico também previne com certeza. Então, qualquer exercício previne diabéticos, mas a gente não deve desprezar o papel da musculação, tá? Por exemplo, porque esses exercícios que a gente chama de resistivos,
eles parece que têm um benefício um pouquinho maior até. Ótimo, Companheira Flávia, eu só quero registrar aí a presença do nosso companheiro de Lions, o médico João Batista Leonardo, ele é nosso assessor também na área de drogas, então ele manda um abraço também e parabéns aí para todos que estão participando. Um abraço, muito obrigado. Tem uma companheira que também ficou curiosa, chamada companheira Flávia Almeida, que ela quer saber sobre aquelas receitas mágicas sobre diabetes, sabe? Água com limão, água com berinjela, essas coisas. O que o doutor tem para contar para a gente? Então, a maior parte, infelizmente, tá? A maior parte das pessoas, elas... Dessas dicas assim que a gente tem, tá? Elas, na verdade, não tem muito embasamento científico, né? Então, não foi feito um estudo para provar que isso melhora, né? A berinjela parece que tem alguns estudos até mostrando que ele melhora colesterol, né? Talvez diminua colesterol. É meio controverso, mas talvez, né? Tem a própria batata Yacon, né? Que também se fala bastante. A batata Yacon, não sei se... ela parece uma pera, assim, na verdade, né? Bem gostosa até. Mas ela... talvez teria efeitos benéficos sobre o diabéticos. Para a batata e a Yacon, talvez tenha um pouquinho mais de evidência. De maneira geral, não é isso que vai curar o diabetes ou que vai tratar, né? Disparado, o mais importante é ter uma alimentação saudável, fazer exercício e tomar os remédios que precisa, né? Mas, então, a maior parte das evidências são meio fracas, eu acho, na maior parte desses tratamentos. Tá, joia. Vamos colocar que é lenda, então. A maior parte. O IFDG Gilberto São João chegou animado aqui e já fez uma pergunta. O que você considera hidratação adequada para o diabético? Então, acho que a sede é o mais importante, né? A gente está atento, né? A nossa sede, a sede é um belo marcador, né, de quanto que eu preciso de água. Então, eu respeitar a minha sede, né? Mas é importante que o diabetes aumenta a chance de ter diabetes com a idade, né? E as pessoas mais idosas, tá? Às vezes elas perdem um pouco a sede, né? Então, às vezes elas estão desidratadas e não tomam água, né? Então, a gente fala aí, talvez garantir pelo menos 1,5 litro, 2 de água, né? Talvez por dia seria uma medida interessante, né? Mas de maneira geral, a sede é o nosso maior guia nesse caso, né? Não ignorar ela, né? Ótimo. O VDG Turchiari também gostaria de fazer uma pergunta? Ele estava pedindo ali. Primeiramente, boa noite, casal de governador, Ari e companheira Sueli. Gostaria de, em seus nomes, saudar a todos. Parabenizar o nosso Dr. Vitor Hugo pela excelente explanação, pela palestra, tá certo? E eu quero emendar a pergunta do nosso VDG Vinícius, e vou deixar você numa saia justa, bem justa, olha lá. Agora estamos numa época difícil, numa época de reinvenção, numa época de pandemia, e ficou claro, evidente, que o exercício é um dos fatores fundamental para o controle da diabetes. E com essa pandemia, com essa clausura, com as pessoas trancafiadas, o que a pessoa faz? É não fazer exercício e comer o dia inteiro, assaltar a geladeira. Então, a pergunta que eu lhe faço, o que você indicaria, qual que é a tua mágica para a solução, para a gente tentar fazer um exercício ou se prevenir e assim por diante, para controlar a diabetes? Então, realmente, né, é uma saia justa, né, porque se aperta daqui e dali, mas eu vou responder, porque esse desafio eu estou enfrentando todo dia com os meus pacientes no consultório, né? Então, o exercício é uma ferramenta incrível para o controle do diabetes, tá? E eu vejo que os pacientes pioraram, infelizmente, tá? Eles estão voltando agora a fazer exames, né? Eles pioraram e a maior parte é estão comendo pior e estão mais inativos, né? Então eu acho que a pandemia, né? Mais uma coisa que ela colocou a gente contra a parede, na verdade, dificultou, né? Eu vejo que as academias estão começando a voltar, né? Eu preciso dizer, agora eu vou falar pessoalmente, assim, eu ainda não tenho total confiança
encaminhar meus pacientes que eu sei que são de risco para coronavírus para ir para academia, que nem sempre vai ter o melhor cuidado, assim, de prevenção, né? Eu sei que as pessoas estão se esforçando muito, né? Eu vejo, assim, os proprietários, eles estão tentando muito, assim, garantir horários mais tranquilos, né? Agendamento, eu acho que isso é bem relevante, mas eu ainda não tenho total coragem para indicar para meus pacientes ainda, talvez, voltarem a lugares com aglomeração, né? Porque a gente não está protegido e um diabético que pega coronavírus tem mais chance de se dar mal, né? Então, o que eu tenho recomendado, na verdade, é, se possível, né? De acordo com a legislação de cada cidade também, talvez exercício ao ar livre, né? Em horários com pouca gente na rua, né? Com baixa densidade. Eu acho que é o que tem dado para fazer, eu acho que com risco menor de contaminação do que aglomeração. Falo isso, infelizmente, tá? As academias são ótimas, né? Acabei de falar que musculação é muito bom para diabético, né? Para o diabético idoso, então, é melhor ainda, tá? Bem feita, né? Sem machucar o corpo. Então, mas eu ainda acho que, talvez para os diabéticos, ainda a gente tem que olhar bem a questão da academia por causa da aglomeração, né? Companheira Vera Hilst também quer fazer uma pergunta? Obrigada, doutor Victor. Desculpa interromper. Imagina. Eu quero parabenizar primeiramente o doutor Victor pela excelência da exposição, foi muito esclarecedora, e perguntar se, como decorrência de todos esses fatores comportamentais que o diabético, o pré-diabético provocam, né? Porque, na verdade, isso decorre, maioria das vezes, em função dos maus comportamentos. Eu gostaria de saber se também os fatores socioemocionais interferem no desenvolvimento do diabetes. Muito obrigado, Vera, pela pergunta. É super interessante esse assunto aí. A gente podia falar uma hora inteira, tá bom? Porque interfere, eu já vou falar, interfere muito, tá bom? Né? Então, olha, a gente pode falar desde a concepção isso aí, tá? A gente sabe, por exemplo, que dependendo de como foi a alimentação da nossa mãe, tá? Na gestação, a gente tem mais ou menos chance de ser diabético, tá? Isso tem várias coisas mostrando isso, vários estudos mostrando isso, tá? Então, o ambiente uterino é relevante para esse assunto. Além disso, por exemplo, tem um outro lado, por exemplo, crianças que sofreram restrição de crescimento intrauterino, tá? Muitas vezes associada à desnutrição da mãe, por exemplo, assim, que é uma coisa que a gente, felizmente, tem menos hoje, mas ainda tem, mas teve muito no passado. Essas crianças também, elas têm mais chance de ser diabéticas no futuro, né? Então, a história da pessoa é muito relevante, né? Depois, né, a questão emocional, né, que você tocou um pouquinho, né? Quando a gente passa mais apuro na vida, tá? Quando a gente está mais estressado, né? Isso aumenta alguns hormônios do nosso corpo, cortisol, adrenalina, outros, que esses hormônios aumentam a glicose, tá? Então, é verdade que a parte das emoções também piora o diabetes, tá? Então, eu acho que a questão emocional é bem relevante. Eu preciso dizer que eu acho que a alimentação é um fator mais importante do que o emocional, tá? Então, assim, não é que o diabetes é emocional, né? Discute isso aí, não é verdade. Mas ele é um fator, eu acho, bem relevante. Para mim, hábitos alimentares inadequados são a pior coisa para o diabetes, tá? Mas o dizer que muito estresse, né? Dificuldade de lidar com as emoções também piora, com certeza, o diabetes. Eu acho que é um fator relevante, né? Do ponto de vista social, né, a gente sabe que a questão social influencia muito, né, desde os hábitos alimentares até o tipo de alimento, né? A gente sabe que a ingestão de carboidrato, né, que é o mais difícil ali para o diabético, né? Muitas vezes é o mais barato, né, para a gente comprar, né? Apesar que o arroz hoje está bem caro, né, que é uma das fontes de carboidrato, mas de maneira geral, o carboidrato é mais barato, né, para comprar do que as fontes de proteína, por exemplo, né? Então, a gente sabe que a própria questão social, ela também tem um papel aí, e também no acesso, né, tanto ao médico como a medicações de boa qualidade, né? Então, são fatores muito relevantes, né, que influenciam muito, né, o ambiente socioeconômico, né? Então, socioeconômico e cultural, né? As três coisas influenciam muito, né, na qualidade de vida da pessoa. Mas nenhum deles
é impeditivo, tá? Nenhum deles é impeditivo. Isso, para mim, eu aprendi muito claramente na minha experiência profissional, assim, que independente da condição econômica, social ou cultural da pessoa, a gente pode ajudar ela. Isso é muito gratificante também, sabe? E é possível sempre ajudar as pessoas, orientar as pessoas, elas podem melhorar muito nos seus hábitos alimentares, por exemplo, tá? E mesmo com opções econômicas. Em relação às medicações, a gente tem várias opções também. Talvez não vai ser a melhor opção, dependendo da questão econômica, mas eu tenho boas opções com custo mais baixo também, que eu posso adequar para a realidade daquela pessoa. Então, as questões socioeconômicas, culturais jogam um papel muito importante, mas elas elas não impedem que a gente trate bem as pessoas. Trate com qualidade. Obrigada, doutor Victor. Eu tenho uma pessoa especial fazendo um comentário aqui, a companheira Ivana, né? O doutor já havia falado do companheiro Volney também, saudoso companheiro, e ela fez questão aqui de falar do meu médico, já até e elogiou, meu ótimo médico. Um orgulho. A gente também teve outras pessoas aqui, o companheiro Adriano Galerani, belíssima palestra, esclarecedora, Lourdinha Gomes, excelente informação, a Cirlei, excelente informação e de prevenção, doutor. E nós temos, acho que dá para mais 2 perguntas, né, Jari? Que a gente ainda tem o companheiro Jair Moretti. Então, companheiro Jair Moretti, só um pouquinho. Eu vou fazer primeiro da companheira Sueli Crivellari, que está aqui. O meu pai, antes de ter diabetes, ele não gostava de comer doces. Depois ele sentia muita vontade de comer doces. Isso está ligado ou não à doença? Olha, acho que pode ter 2 coisas aí que eu acho que são relevantes, tá? Uma, assim, se o diabetes está muito descontrolado, tá? Se a glicose está muito alta, ela dá vontade de comer bastante, na verdade. Então quem está com a glicose 300, tá? Por exemplo, ele está cheio de açúcar no sangue, mas dentro das células não, tá? Então está faltando, né? E aí a pessoa tem muita fome para tentar resolver isso e não resolve, né? Então, se tiver descontrolado, ela pode, aí acaba de repente tendo paladares específicos, né? E a outra coisa que eu vejo pode acontecer é que às vezes a pessoa não tinha um foco nisso, né? E a gente começa a conversar nisso, isso também pode até criar né? O que está proibido fica mais interessante. Então, eu vejo que são 2 aspectos que podem ser relevantes, né? O descontrole e o outro lado aí também. Ótimo. Obrigada, companheiro. Doutor Vitor Hugo, tanto companheiro. Muito companheiro. Agora, o companheiro Jair Moretti, então, por favor. Vitor Hugo, a gente ouve falar muito em alimentação saudável. E é claro que seria o ideal que todos nós tivéssemos uma nutricionista, né? Mas nem todos podem ter. E muitas vezes você conversa com uma pessoa menos avisada, ela fala, não, eu já parei de tomar refrigerante, agora estou tomando só suco de caixinha, eu estou comendo fruta, eu como uma meia dúzia de banana, e ela acha que isso essa alimentação dela está sendo saudável. Então, qual seria a sua recomendação para as pessoas até pesquisar o que é uma alimentação saudável? Você já falou do arroz, dos derivados do trigo, mas para ela ter uma orientação pessoal, de uma forma que não precisasse ter a sua nutricionista, como é que ela pode pesquisar o que é essa alimentação saudável favorável à diabetes, aí, a combater? Ô Jair, você tocou em 2 pontos que eu queria comentar que são muito interessantes, né? Primeiro, tá? O tratamento do diabetes, né? Eu sou médico, estou falando aqui como um médico, né? Mas o tratamento, ele é quanto mais multidisciplinar ele for, mais chance tem de sucesso, né? Então, se eu tenho nutricionista, se eu tenho psicólogo, se eu tenho educador físico, se eu tenho assistente social, tá? Então, o fisioterapeuta, né? Então, quem aquela pessoa precisa e eu puder introduzir dentro desse cuidado, dentro da disponibilidade que eu tenho no serviço, isso melhora a qualidade, tá? Então, no fundo, né, é muito legal até que o Lions está nisso, porque é uma batalha de todos, né, de todo mundo, na verdade, né, e não é só do médico e do paciente, né, mas de muitos outros profissionais que estão ligados. Então, você tocou num assunto legal aí.
a batalha, né, de todos, né, especialmente de todos os profissionais de saúde, né, que estão lutando, né. Bom, mas os alimentos realmente, né, a gente escuta assim, né, muitas vezes escuta, não, depois que eu descobri diabetes, eu não como mais doce, né. Tá bom mesmo, é verdade, né, é para fugir mesmo do açúcar, né, refinado ali, do açúcar de absorção rápido, realmente é bom fugir. Mas não é só, né? Então, lembrar que as fontes principais de carboidrato, né, a gente tem que moderar elas, ou a gente nunca vai controlar, na verdade, né? Então, se eu não moderar as fontes principais de carboidrato, eu não vou ter um bom controle do diabetes, né? Então, eu falei, né, o açúcar, o arroz, os derivados de farinha de trigo, né? Mas também batata, também frutas também, né? Fruta é um ótimo alimento, né? Tem minerais, tem vitaminas, é muito boa a fruta. Eu não estou falando que o diabético não pode comer fruta, mas a fruta também tem lá, também é uma fonte de carboidrato, né? Então ele tem que moderar, uma por vez, né? Uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, por exemplo. E não, né? Não pode ser aquela baciada de mexerica depois do almoço, assim, né? Então tem que ser em quantidades, porções durante o dia, assim, né? E o suco eu vejo que é um problema bem sério, na verdade, tá? O suco, ele dificulta muito para a gente, né? Porque o suco, você pega, por exemplo, um copo de suco de laranja, mesmo que eu não coloquei açúcar, né? Eu tirei tudo aquelas substâncias mais sólidas que eu tinha ali, que iam fazer a absorção do açúcar da fruta ser mais lenta, né? Eu coloquei tudo num copo só. E um copo de suco de laranja, sei lá, vai ter 2, 3 laranjas, né? Então, o suco é uma casca de banana, na verdade, aproveitando, né, o assunto, para o diabético, porque o suco ele torna muito açúcar de fruta rapidamente disponível, né? Então, sobe muito a glicose. Pipoca também, hein? Pipoca sobe bastante a glicose. Eu vejo os pacientes, às vezes, é gostoso pipoca, né? Mas, infelizmente, sobe bastante a glicose. Obrigada, doutor Victor. Estou triste e feliz ao mesmo tempo, porque aprendi muita coisa e vou ter que parar de comer pipoca, mas minha gratidão a todos que assistiram pelo Facebook e a palavra está com o DGRI. Companheira Flávia, muito obrigado aí pela sua participação. E eu queria só registrar que nós temos mais uma pergunta aqui da Jaqueline Nassif Antunes. Nós estivemos lá em Cambará no sábado à noite. E a companheira Jaqueline, doutor Vitor Hugo, ela pergunta: a quimioterapia pode acelerar o aparecimento da diabetes? É uma pergunta importante que também eu vivencio no meu consultório, né? Depende do tipo, tá? Muitas quimioterapias, elas usam doses altas de corticoide, né? E isso faz subir a glicose, tá? Então, às vezes, a pessoa estava ali, sabe? Ela ia ficar, às vezes, diabética daqui 10 anos, 15 anos, e a quimioterapia pode dar uma adiantada no processo, infelizmente, né? Mas nem todas. Cada doença tem um protocolo específico, né, de quimioterapia. Ok, muito obrigado aí pela sua explanação. Nós vamos dar sequência, então. Posso falar mais uma coisinha, só por gentileza? Pode sim, ainda não terminou a palestra, não. Tá bom, tá jóia. Seria as considerações finais ou seria Isso, seriam as minhas considerações finais. Eu pergunto, o nosso primeiro vice-governador tem alguma pergunta a fazer e já quer fazer colocar as suas considerações também? Obrigado, DGRI, companheira Sueli, comentando o nosso governador do Distrito LD6 e a sua companheira, com todas as autoridades aqui presentes, companheiros que nos prestigiam tanto aqui como no Facebook. E realmente a pipoca foi um tiro no coração agora, porque domingo sem pipoca não é domingo. Não tem jeito. Meu fim de domingo tem que ter pipoca, senão já me dá um problema. Doutor, também, quer dizer, com relação ao exercício, né, eu vejo a academia, eu faço academia, mas como um remédio, por obrigação, que eu não gosto. Mas eu tenho que fazer musculação, eu vou. Então, só 2 questões
Primeiramente, a questão, você falou de 150 minutos. Mas, por exemplo, adianta eu correr uma maratona num dia e ficar o resto da semana comendo, ou eu tenho que dosar essa questão do exercício? E a segunda, vai ser um pouco mais longa a pergunta, doutor Vitor, que é a questão da esteatose hepática, a gordura no fígado, a famigerada gordura no fígado. Eu quero saber, assim, quais são os grandes fatores que levam a você ter gordura no fígado e quais doenças que ela causa, além do diabetes? Quer dizer, o que é que ele pode influenciar, que ele pode causar, quais os danos que ele pode trazer para o organismo, para a pessoa, assim, para a sua saúde como um todo. E depois, governador, se eu puder, já faço minhas finais para poder para a reunião do meu clube. Obrigado. Vamos lá. 3 aspectos aí, então. Vamos lá. O primeiro, a pipoca, para quem não for diabético, de vez em quando tudo bem, né? Não podemos exagerar. Segundo, né, a frequência do exercício, a gente recomenda pelo menos 3 vezes por semana, né? Então, porque isso te dá muito mais condicionamento físico, é um processo mais gradual, né? E isso traz mais segurança para a pessoa também, até do ponto de vista cardiovascular, né? Então, acho que isso é bem relevante, que a gente, no final das contas, a gente consiga que seja vários dias da semana, pelo menos 3, tá? 3 seria um mínimo, assim, né? Mas se for 5, melhor ainda, né? E 150 minutos é um mínimo, né? Mas isso é o limite. Da esteatose hepática é um assunto que é muito interessante, na verdade, tá? Dá para a gente falar. Podemos fazer uma live depois sobre isso também, se a gente quiser. Até no meu Insta eu fiz um vídeo sobre isso bem interessante também. A esteatose hepática é outro problema bem sério, na verdade, tá? Muita gente tem, se a gente sair fazendo aí, muita gente vai ter. A esteatose hepática ela é causada, entre várias coisas, por exemplo, pela resistência à ação da insulina, que é uma coisa que também aumenta a chance de ficar diabético, tá? Ele é causado pelos hábitos alimentares inadequados que causam diabetes, tá? Também o excesso no álcool, né? E o sedentarismo, né? Então tem muita intersecção, né? Por isso que quem tem gordura no fígado tem mais chance de ser diabético, né? Também está associado a doenças cardiovasculares, né? Então quem tem esteatose hepática, infelizmente, tem mais chance de ter um infarto ou um AVC. Também está ligado, tá? E do ponto de vista do fígado específico, quem tem esteatose hepática tem uma chance pequena, tá? Mas não desprezível, durante os anos, tá? Talvez menos de 5% das pessoas, tá? Mas de vir a ter até uma cirrose mesmo que não beba, tá? Então, a gente sabe que, por exemplo, os Estados Unidos, né, que estão mais avançados que a gente na história da obesidade, né? Vamos dizer que eles já são muito obesos há mais tempo que a gente, a obesidade está se tornando daqui a pouquinho vai ser a causa principal de cirrose lá, entendeu? Então, a gente, né, fala 5% é pouco, né? Mas quantas pessoas que têm esteatose hepática, né? Então, sei lá, 5%, se for 1% das pessoas vão ficar com cirrose, é muita gente no futuro, né? Então, também a gente vai ter um problema por isso, né? Mesmo que não beba, né? Então, só o fato de ter essa esteatose aumenta esse risco, né? Por outro lado, perder 15% do peso acaba com a esteatose. Olha que coisa legal. Perdeu 15% do peso, acabou a esteatose. Né? Então, existe um tratamento. Então, tá. Doutor Vitor, então, eu queria parabenizá-lo. Realmente foi magnífica a sua preleção aqui para nós. Seu painel trouxe muitas informações relevantes. Como já colocou o governador Ari, o diabetes está entre uma das 5 causas globais do Lions Club Internacional, e não à toa, novembro é o mês que é dedicado à prevenção e conscientização sobre diabetes. Só que, como o senhor mostrou para nós, essa prevenção não é só um mês. Ela tem que ser diária, semanal, mensal, anual, decenal, quer dizer, era um trabalho para toda a vida. Não adianta dedicarmos um mês apenas para a prevenção do diabetes, um mês nos cuidando, fazendo exercício, fazendo algum tipo de atividade física, alimentação, e esquecer os outros 11 meses do ano. Então, realmente, eu acho que vale muito essa live, uma forma de abrir os olhos da população, de todos nós, de mudar os hábitos alimentares, mudar os hábitos físicos, atividade física é importante,
não nos acomodarmos, em que pese a pandemia, em que pese todas as restrições de locomoção que nós temos hoje, em que pese, como disse o nosso VDG Turchiari, a necessidade de reinvenção, nós não podemos nos acomodar. Tem caso uma escada, sobe e desce 10 vezes, tem um degrauzinho, fica ali pulando o degrauzinho, pula a corda, enfim. O que não pode, como o senhor já colocou muito bem, foi muito claro e preciso, não pode ficar parado. Então, eu parabenizo, mais uma vez, doutor Vitor Hugo, muito obrigado por toda a sua preleção, realmente foi muito instrutiva. Acho que todos nós temos aqui hoje um pouco mais conscientes, mais abertos a esse problema, que realmente ele é silencioso, como o senhor disse no começo, mas quando ele abre a boca, quando ele mostra a sua voz, a sua cara, é avassalador. Então, todos nós temos que estar cientes desse inimigo oculto, silencioso, porque quando nos ataca, ele vem com tudo. Governador, muito obrigado pela chance de estar com vocês. Obrigado, doutor Vitor Hugo. Obrigado a todos. É uma boa hora de uma semana e eu peço licença para sair, que temos reunião do nosso clube ainda para participar. Muito obrigado. Obrigado, nosso primeiro vice-governador, Vinícius, né, pela sua participação, pela sua fala. E para encerrar as perguntas do Facebook, né, porque nós não anunciamos que tinha já encerrado, tem o companheiro Éder Trombini, de Campo Mourão. Quais são os sintomas que devem alertar os pais com relação à diabetes em crianças? Então, o diabetes tipo 1, principalmente, que é o mais comum em crianças, tá? Ele normalmente vai dar, assim, você vai acabar descobrindo meio alto já, na verdade, tá? Porque não vale a pena medir glicose de todas as crianças, porque diabetes tipo 1 é uma doença rara, tá? Felizmente, a imensa maioria das crianças não vão ter diabetes tipo 1, né? Então, só que, por outro lado, a gente acaba descobrindo já meio tardio, né? Com a glicose 200, 300. E ele tem um início abrupto, tá? Não é que nem o diabetes tipo 2 que vai começando devagarzinho. Tipo 1, o diabetes tipo 2 é assim, 125, 126, 127, né? Desculpa, o tipo 2, né? Ele é progressivo. Já o tipo 1, ele abre direto com 300, 400. Então, isso a criança vai começar a perder peso, tomar muita água, querer comer muito, ficar cansada, né? E, às vezes, dá um negócio que a gente chama de hálito cetônico, tá? Que é um cheiro de maçã podre, ruim na boca, assim, na verdade, também é um sinal de que a glicose está muito alta, sabe? Então, esses são os sinais em criança que devem chamar mais atenção, né? Em criança, os dados vai ser mais florido, na verdade, né? Vai ter mais sintomas, né? Porque vai estar mais alto, né? Ok, muito obrigado, doutor. Obrigado, companheiro Vinícius. O PDG Gilberto, você quer adiantar a sua fala também? Então, você pode fazer a sua pergunta e fazer as suas considerações rapidinho, por favor. Meu caro DG Ari, primeiramente, cumprimentando você, meu caro palestrante, doutor Vitor Hugo. Peço desculpa por ter entrado atrás, é que eu tinha recebido o link do Face, por isso que eu não entrei aqui nesse aqui, tá? Mas, primeiramente, parabenizar pelas informações repassadas, que eu acho que hoje o mundo está carente disso, nós temos que repassar, nós temos que levar essas informações. Tem muita gente que faz as coisas, às vezes nem conhece, por desconhecimento, às vezes, né? E quando a gente descobre, é aquela velha história, aí já pode ser até tarde demais, né? Então, é complicado. Mas uma coisa que eu acho importante aí, que o doutor colocou aí, é o exagero, né? O pessoal, muitas vezes, é o exagero na alimentação, o exagero... A pipoca é gostoso, né, Flávia? É uma delícia, né? Se você botar uma panela desse tamanho, você come tudo, né? É aquilo que o doutor falou, não vai comer uma baciada de mexerica, uma tonelada de pipoca, que você vai se dar mal mesmo, né? Então, eu acho assim, o excesso, nós pecamos muito nisso, sabe? A gente se alimenta mal, às vezes até desconhecimento, viu? Até desconhecimento, eu acho que está comendo bastante, está fazendo efeito, vai ficar bom para ele, né? Não é bem por aí, né? Mas eu
Eu acredito que essa live vai trazer bastante informações para aqueles que estão participando conosco, que eu acho que levou bastante informação, e isso vem ajudar muitas pessoas, né? Eu conheço muitas pessoas diabéticas que têm uma vida muito complicada, né? Por não ter digamos assim, controlado com antecedência. Então, o conhecimento precoce da sua situação como diabético, eu acho que é importante também, né, doutor? Eu fiz a pergunta para ti aí sobre a água, da hidratação, que eu mexo com a parte aí de hidratação com água, um aparelhinho e tal, aquela história toda, né? E eu sei que a hidratação, né? O corpo bem hidratado, ele ajuda, nós eliminamos um monte de coisa para fora, né? Nosso organismo, aí nós temos aí 70% de água no nosso corpo, né? Nós vivemos da água, dependemos da água, por isso que a pergunta minha foi em cima disso. E nós precisamos hidratar, e hidratar não é somente beber um golinho, ver aqui, outro lá, não é isso. Às vezes, tem gente que não tem sede e está desidratado. Eu já vi pessoas assim, né? Sim, então, às vezes, precisa tomar muito cuidado essa parte de hidratação, porque ela vai limpar o nosso organismo, mas é preciso que você faça isso aí além de fazer beber água em quantidade, mas também beber água de qualidade, sabe? Que tem muita água por aí que é complicada de se beber. Aqui, presencialmente, aqui nós temos o nosso segundo VDG, que ele está bebendo água com qualidade, tenho certeza, né? Então, mas é isso, gente. Eu só tenho que parabenizar o doutor pelas suas informações, agradecer. Veio enriquecer muito a nossa live e isso nos ajudará muito, e todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo aí pelo Facebook na nossa live, né? Obrigado, doutor. Que Deus te abençoe e continue sempre com essa espontaneidade e essa força aí de ajudar as pessoas. Obrigado a todos. Fique com Deus. Também vou me despedir, que eu tenho que ir lá para uma outra reunião agora, tá bom? Fica com Deus. Amém. Muito obrigado. Obrigado, nosso ex-governador imediato, Gilberto São João. Eu pergunto se o nosso palestrante, doutor Vitor Hugo, quer fazer algum comentário sobre esse assunto que o companheiro Gilberto falou. Fica à vontade. Eu acho que a questão da moderação é importante, né? Talvez a gente não precisa proibir tudo, né? Ainda que os diabéticos precisam ter um pouquinho mais de restrição, né? Mas a moderação é importante, ainda mais antes de ficar diabético, né? Se ficou diabético, vão acontecer restrições, infelizmente. Né? Ok. Eu gostaria de falar para o Valdecir Vicentim, que está nos vendo pelo Facebook, que essa palestra aqui, essa gravação será disponibilizada através do Distrito LD6, através do nosso site, então, para quem quiser depois rever esta palestra, ela será disponibilizada. Antes de passar para o nosso segundo vice-governador, eu pergunto para o doutor Ademir Ferrarini, que também é médico, já foi governador, se quer fazer algum comentário ou alguma pergunta para o nosso palestrante, doutor Vitor Hugo. Companheiro governador, saúde os demais companheiros. Parabéns, colega, doutor Vitor. Você conseguiu fazer uma palestra científica para leigos. Fantástico, foi muito boa. Né? Obrigado. E só acrescentar, a nossa população infantil, hoje, os pais, como o doutor mesmo frisou, os carboidratos são os mais baratos, então os doces para a criança, né? Se isso deveria ser evitado, com certeza seria, como o doutor mesmo disse, comedido, né? Mas hoje o doce é uma oferta fabulosa, né? Então, que nós poderíamos alertar essa população para diminuir essa ingesta de doces? Eu acho que campanhas como essa e algumas específicas com foco em obesidade infantil, que é um problema gigantesco, enorme, né, que a gente está vendo, acho que pode ajudar bastante, né, campanhas focadas para esse público assim.
E, assim, a questão dos doces são muito relevante, né, realmente come muito doce, o doce é barato, e, além disso, né, a indústria consegue fazer um doce muito gostoso, né, dá uma sensação boa, né, então, a pessoa quer comer muito daquilo, né, então, eu acho, assim, ó, existe um movimento, né, também no sentido de conseguir opções de alimentos até industrializados, que a gente prefere que não, né? A gente prefere alimentos não processados, isso é o melhor para a saúde, com certeza, mas mesmo alimentos industrializados que sejam menos maléficos, né? Acho que tem um movimento nesse sentido, uma exigência do tempo, assim, mas eu acho que ainda é uma batalha, nós estamos perdendo, na verdade, né? Isso que é verdade, né? Vamos ser realistas, a obesidade infantil é uma batalha que estamos perdendo muito, né? Pega uma sala de crianças de 10 anos, que porcentagem que está fora do peso, né? Metade? E talvez lembrar da nossa época, não é? Quando a gente estava na escola, sei lá, era 5% que tinha problema com o peso, né? Então, o que vai acontecer com essas crianças no futuro, né? Então, acho que é um foco grande também. Obrigado. Obrigado, governador. Muito obrigado, doutor Vitor Hugo, muito obrigado, doutor Ademir Ferrarini, e a companheira Maria Alice também. Então, já nós caminhamos já praticamente para a parte final, dentro de mais alguns instantes vamos fazer a finalização, mas eu quero, então, dar a oportunidade para nosso segundo vice-governador, o Luiz Guilherme Turchiari, para que também, se quiser fazer mais algum comentário ou pergunta para o doutor e as suas breves considerações, por gentileza. Obrigado, governador. Na verdade, eu tenho só mais uma perguntinha para o doutor Vitor. Na exposição, foi comentado, foi demonstrada a questão da gordura visceral, o estrago que ela faz, né? Uma vez adquirida, doutor, é dificílimo, não se perde, né? Porque ela não está muito atrelada à obesidade, né? E daí? O que fazemos? Então, a gente tem algumas estratégias que podem fazer a gente perder gordura visceral. Não é muito fácil mesmo, tá bom? Mas dependendo do tipo alimentar, de orientações nutricionais, assim, talvez a gente consiga diminuir essa gordura visceral.